Gente, bom dia. Hoje o pessoal de São Paulo estão com um problema na conexão, estão sem internet de vez. Estava vendo aqui como que a gente pode fazer para eles não ficarem sem culto, tentando conectar lá pelo menos no celular de alguém para eles ouvirem. E na impossibilidade de ouvirem, já mandei um texto com um resumo aqui do que vai ser falado e que o Espírito Santo use alguém lá. Amém? E assim a gente vai seguindo. A igreja de Cristo, que Ele venha prover as faltas, as necessidades. Ele sabe que a gente precisa. Sendo da vontade dEle, em breve teremos alguém para estar lá presencialmente. Então vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, leve as mãos na altura do seu coração, eleve os seus pensamentos a Deus, e vamos chamar pelo nome de Jesus. É esse nome que nós devemos chamar no momento de luta, de dificuldade. É o nome que nós devemos pedir socorro, pedir ajuda. É o nome que nos dá acesso à sala do trono do nosso Deus. Costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar. As lágrimas inundam seu olhar. Qual o nome que você grita com poder? Grita com poder. Quando o inimigo atacar você. Quando o inimigo atacar você. Não é Paulo nem João. Não é Paulo nem João. Nem Davi nem Sansão. Nem Davi nem Sansão. Nem Isaac nem Jacó. Nem Isaac nem Jacó. Nem Moisés nem Abraão. Nem Moisés nem Abraão. Não é não. O nome é Jesus. 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 Qual o nome que você encontrou a paz? Qual o nome que você encontrou a paz? Onde a esperança cresce. Onde a esperança cresce mais e mais. Mais e mais. Qual o nome que te dá? Qual o nome que te dá? Confiança e fé. Confiança e fé. Para vencer o mundo. Para vencer o mundo. E mesmo a morte até. Mesmo a morte até. Não é Pedro, não é Daniel. Não é Pedro, não é Daniel. Nem Maria, nem Isabel. Nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José. Não é Jó, não é José. Nem Abel e nem Noé. Nem Abel e nem Noé. Não, não é. Não, não é. O nome é Jesus. 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 Qual o nome que você vai pronunciar? Qual o nome que você vai pronunciar? Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos. Aleluia. Dos séculos. Sem parar. Sem parar. Neste mundo ou além. Neste mundo ou além. Esse nome traz o bem. Este nome traz o bem. Esse nome é vida plena. Este nome é vida plena. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Não é Pedro, não é Daniel. Não é Pedro, não é Daniel. Nem Maria, nem Isabel. Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José. Não é Jó, não é José. Nem Abel e nem Noé. Nem Abel e nem Noé. Não, não é. Não, não é. O nome é Jesus.
Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Então clame por esse nome aí agora. Fale com Deus em nome de Jesus. Esse é o nome que você deve gritar com poder. Jesus, tenha misericórdia. Jesus, me ajuda. Jesus, me sustenta, me fortalece, me anima, me inspira, me renova, me corrige, me exorta, me disciplina, me orienta. É tudo. É tudo. É vida plena e para sempre, não só aqui na terra, aqui no mundo ou no além. É o nome que nós vamos clamar, adorar, reverenciar. Santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos única e exclusivamente por causa do teu nome. Não é Anderson, não é João, não é Maria, não, Senhor, não há nenhum outro nome que é aclamado, que é reverenciado. Não há nenhum outro nome em que depositamos a nossa confiança. Somente em Ti, somente em Ti espera a nossa alma. Somente em Ti, Senhor, confiamos. Entregamos nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa semana, os nossos anseios, as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, fique à vontade. É o seu momento de fé, é o seu momento de renovação, de clamor, de pedir ajuda, de pedir socorro. Faça a sua oração particular a Ele aí agora. Peça para Ele ouvir as suas orações, abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família. Cuida, Senhor, da nossa casa, cuida da nossa família. São tantas preocupações, meu Deus, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, com aquelas pessoas que dividem a casa com a gente. São tantas preocupações que essa mãe carrega por ver de repente o seu filho desanimado, por ver o seu filho sem um rumo, sem um caminho. Tem preocupações também dessa mãe que tem um filho pequeno e pensa: o que vai ser do meu filho? Então agora, diante do Senhor, entregamos todas as nossas preocupações com os nossos filhos, com a nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa. Pai, nos ensina a proceder da maneira que te agrada. Meu Deus, não faria sentido estarmos aqui buscando ao Senhor uma direção se também não fizéssemos a nossa parte, aquilo que cabe a nós, dar amor aos nossos. Nos ajuda, Pai, nos inspira, nos dê sabedoria. Cuide da nossa casa, porque certamente o Senhor sabe o que é melhor para eles, meu Deus. Se tem alguém aqui abatido, triste por causa das situações que tem vivenciado com familiares, que o Senhor possa, nesse momento, acalentar esse coração. Peça ao Senhor Jesus agora esse nome poderoso, o único nome que está sob todo nome. Peça a Ele que cuide da sua casa. Peça a Ele que cuide da sua família. Senhor, entregamos nas Tuas mãos, meu Pai, o nosso bem mais precioso aqui nessa terra, que são os nossos familiares, e apresentamos a vida de cada um deles nas Tuas mãos. Se você está com seu familiar aí, abrace sua esposa, seu marido,
seu filho. Abençoe essa pessoa. Um santifica o outro, diz a palavra. Pastor, hoje eu estou sozinho. Abraça o seu corpo e diga: eu te abençoo. Fulano, ciclano, beltrano, abençoe. Te abençoo minha esposa. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos toda a nossa casa, nossa família, os nossos pedidos particulares. Fale com Deus. Cada um tem um pedido particular aí em relação à sua família também, seus sonhos, seus projetos. Coloque diante de Deus. E nós abençoamos, Pai, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, nós abençoamos a família do Teu povo, é o povo do Senhor. Clamamos pelo Teu nome, em nome de Jesus. Seja abençoada a sua casa, seja abençoada a sua família. Diga: eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Dê um beijo aí na sua família. Uma excelente semana para nós. Graças a Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos ao Deus Todo-Poderoso, com seus olhos fechados. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Senhor, em nome de Jesus, essas mãos que se levantam para o Senhor são mãos de pessoas que confiam em Ti, confiam nos Teus cuidados. Se há alguém no nosso meio doente, a palavra diz que a oração da fé salvaria o enfermo. Em nome de Jesus, o doente seja curado, seja livre agora. Receba a cura. Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te sara. Seja curado, não importa o nome que se der a essa doença, em nome de Jesus, sejam curados agora, sejam livres de todo mal pela fé. Diga: eu creio, estou curado, em nome de Jesus. Estende as mãos lá para a porta da igreja, peça para Deus abençoar a sua semana, peça para Deus abençoar onde você for. Fala: Senhor, vai à minha frente, vai à minha frente. Isso, em nome de Jesus, pode orar, nós podemos pedir. Peça: Senhor, vá à minha frente. Essa semana eu tenho isso para resolver, aquilo para resolver, eu tenho um contrato para fechar, eu tenho uma entrega para fazer, eu tenho um cliente novo para atender, eu tenho que ir ao banco, eu tenho que ir a um consultório, eu tenho que ir a um escritório de um advogado. Enfim, o que você tem para fazer essa semana? Eu tenho a minha família para cuidar, o meu marido para dar atenção. Tudo que eu tiver que fazer, Senhor, vá à minha frente, eu entrego nas Tuas mãos. Peço a Tua bênção, peço que o Espírito Santo do Senhor me dirija em tudo. Ó Jesus maravilhoso, que a presença do Senhor acompanhe o Teu povo, pois nós entregamos, ó Deus, esta semana que se inicia nas Tuas santas e poderosas mãos. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, não só no dia de hoje, não só nesse culto, mas para todo sempre. Diga que assim seja, amém? Graças a Deus. Volte à sua posição normal e ore assim comigo: Pai nosso que estás no céu. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Digo: obrigado, Jesus, por essa oportunidade na Tua presença. Te entrego a minha vida, porque é tudo que eu tenho. Que mais eu tivesse, entregaria ao Senhor também. Coloque as mãos no seu coração e diga para Ele que Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso, aleluia. Queria ter mais que uma voz, mais que uma voz, mais que um amor, mais que um amor, e uma vida para te oferecer, e uma vida pra te oferecer. pois tu és muito mais, Pois tu és muito mais que eu possa ter que eu possa ter em meu ser. em meu ser. Fala assim para ele, ó: tu és o autor, Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição, aquele que pintou com aleluia, perfeição a vida. a vida. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida Para teu louvor. Que coisa linda, Jesus, o teu povo te adorando, meu Deus. Meu Senhor, meu Senhor. a minha vida é para o teu louvor. Minha vida é. As suas palmas louvam a Ele, bem forte. As suas palmas adoram a Ele. Receba o nosso louvor, Senhor, nessa manhã. Aleluia. Graças a Deus. Acene para a pessoa que está perto de você, diga bom dia. Seja bem-vindo nesse culto. Batendo palmas, vamos lá. Voz mais que um amor E uma vida para te e uma oferecer. vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Ele é o autor da nossa vida. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus. aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida
Obrigado, Jesus, por essa manhã na tua presença, Senhor. Fala aí, meu Senhor. A igreja, vai, minha vida, canta. Coisa linda, Jesus, para o seu louvor. Meu Deus, meu Senhor, Meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. a nossa vida é para o teu louvor, Senhor. É para a tua honra, para a tua glória. Qual é o pai que não se alegra com uma filha obediente, com um filho obediente? Qual é o pai que não se alegra com um filho que se formou, que constituiu família, que representa, que traz orgulho para a família? Senhor, sabemos que em nós não há essa condição humanamente falando, mas também sabemos que somos justificados pelo teu sangue, e sabemos que através do Espírito Santo pode acontecer um novo nascimento, as nossas atitudes, os nossos atos serem moldados conforme a tua vontade, e por isso estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha nos confrontar através da sua palavra, nos ensinar, assim como um pai corrige, orienta o filho querendo o bem dele. Estamos aqui para isso, para sermos corrigidos, para sermos alcançados pelo ensino, pela tua palavra. Diga, fala comigo, Senhor. Leve as mãos do seu coração. Eu recebi um pedido de oração nesse instante de uma pessoa que está acompanhando o culto, pedindo para fazer uma oração porque a tia faleceu essa madrugada na cidade de Santos. O nome da tia é Edinalva. Senhor, conforte essa família. Espírito Santo Consolador, esteja presente no meio dos familiares. Eu sei que nada vai preencher a falta física que a senhora Edinalva vai trazer, vai causar a essa família, mas que o Espírito Santo venha consolar essa família, em nome de Jesus, dando a eles alegria em meio à tristeza que é natural, que eles possam ressignificar, viver o luto, que isso é o normal, mas que consigam levantar a cabeça, prosseguir, e que a Edinalva esteja guardada por ti, Senhor, esteja no seio de Abraão. É o que eu peço, é o que eu desejo, é o que eu creio, que assim seja, em nome de Jesus, amém? Pode sentar, gente, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos à leitura da palavra. Antes, eu reparei que algumas pessoas não têm a Bíblia Nova Almeida atualizada, a mesma versão que eu leio aqui. Deixa eu só deixar aqui preparada aqui a letra, por enquanto. É a versão NAA, Nova Almeida atualizada. Então a Cris foi em São Paulo e trouxe alguns exemplares. Fica aqui, Júnior, por gentileza. Toda essa fileira aqui, Júnior, toda essa fileira aqui é letra comum. Coloca aqui nessa cadeirinha aqui, ó. Isso. Deixa aqui. Aí pega a segunda fileira ali. Essa segunda fileira é aqui, é letra grande. Então, para vocês terem uma noção da letra, tem uma aberta aqui em cima. Essa é letra comum, essa é uma letra maior. Pode deixar aqui, quando a pessoa vier, ela vê, ó. Deixa embaixo aí. Ó, tem uma capa masculina, uma capa feminina. Essa aqui, letra comum, tem uma capa estilo mais jovens, tem vários modelos aqui. Tem a canetinha marca-texto também, para você fazer as suas anotações. Tem esse kitzinho aqui, que é um adesivo, que você coloca do lado, que fica mais fácil você achar a Bíblia. Se alguém tiver dificuldade, tem um vídeo na internet que ensina, só me pedir, eu te passo. Você vai colar, fica mais fácil você achar a Bíblia, é um índice. Então, esse é um material que a gente tem disponível no site da Livraria da Igreja. Mas, para facilitar, estamos trazendo para cá. E se você quiser adquirir a sua, essa primeira fileira aqui, traz ali para mim, por favor, Júnior. Aí já fica por aqui, que aí dá uma assistência. Essa primeira fileira aqui, você pode fazer uma oferta de até R$30 e adquirir a sua Bíblia. Isso, essa é daqui.
essa segunda fileira aqui, ó, você pode fazer uma oferta de até R$50 e adquirir a sua Bíblia, que pode colocar aqui, que é com letra maior. Letra comum, R$30, letra maior, R$50. A canetinha, você pode fazer uma oferta de R$10, e os adesivos, acho que é R$15,90, né? Está no site, é R$15. Você pode adquirir o seu se você quiser, tá bom? Pastor, estou trazendo hoje meu dízimo. É uma dádiva que eu preparei, que eu separei de coração, eu quero semear. Então, você vai colocar aqui também. Caso você deseje adquirir a Bíblia, R$30, R$50, a canetinha 10 e os adesivos 15, é só se comunicar aqui com o Júnior, tá bom? Pode vir, por gentileza. Aqui do lado tem o número da chave Pix. Pastor, eu quero fazer um Pix agora para adquirir. Pode fazer, não tem problema. E se você quiser levar para sua casa também um envelopinho para separar e trazer depois, é só você pegar, fique à vontade. Então, quem estiver, pode vir, pode levantar e colocar aqui, por favor. Enquanto isso, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, o ensino a respeito da oração. Vamos cantar novamente aquela canção da harpa cristã, que é o hino 36, Crer e Observar. Eu vou ditando para vocês. Em Jesus confiar, sua lei observar, sua lei observar. Ó que gozo, que bênção, que paz. Gozo, que bênção sem par. Quem assiste o culto online pode fazer pelos dados que aparecem aí na tela para você. Tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, Crer e observar. tudo quanto ordenar, Tudo quanto ordenar, o fiel obedece. o fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar, Tudo quanto ordenar, tudo quanto ordenar, o fiel o obedece. fiel obedece ao que Cristo manda. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém? Ó, a canetinha no site é R$5,90. Eu falei R$10 para vocês. Me desculpem, tá? Mas o que deu a mais, a gente vai dar o troco. Ou fica de oferta. Enfim, é só vocês se comunicar, não tem problema nenhum. Abriu aí em Mateus capítulo 6? Mateus 6. Senhor, as conexões hoje estão complicadas. Me dá uma licencinha, que agora caiu geral. Só um pouquinho. Alegria perene nos traz. Quem está acompanhando pelo Instagram, vai para o YouTube. Ou aqui no YouTube também travou. Hoje o meu amigo Alisson não está. Nós pedimos um auxílio remoto para o André, mas ainda estamos com algumas dificuldades aqui. Deixa eu ver. Ô Júnior, pode guardar, tá? No YouTube aqui tá normal. No YouTube aqui tá normal. Tá normal. Então, vamos prosseguir. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, consegue seguir. Aqui na igreja não está funcionando a transmissão. Vocês têm que sair e entrar novamente. Fala para desconectar e conectar novamente. Por favor.
Reiniciou em outro link. Vê se consegue falar com alguém lá. O Gilvan que me mandou uma mensagem, mas ele não ouviu ainda. Manda mensagem para minha mãe, menos para Ana, que o celular dela está conectado. Caiu, aí gerou um link novo. Então fala para sair e entrar novamente no YouTube. Desculpa, tá, gente? Só um minutinho, por favor. Compartilhando aqui o novo link aqui nos grupos, para as pessoas não ficarem por fora do que está acontecendo. No computador, remotamente, para poder conectar ele. Tá. Pronto. Alguém te respondeu aí? Então vamos seguir. Abriram em Mateus 6, né? Certo. Vamos fazer uma oração. Senhor, fale conosco através da Tua palavra, nos traz a tranquilidade, a paz de espírito, para ouvirmos e entendermos a Tua voz. Pedimos ao Senhor que, por ação do Espírito Santo, por graça, repreenda qualquer mal que queira nos atrapalhar de ouvir a Tua palavra com atenção. Nosso coração está aberto para ouvir o Senhor. Estamos aqui para apresentar um culto racional ao Senhor. E ainda que isso para nós seja um sacrifício vivo. A gente se esforça para querer cultuar o Senhor da maneira que o Senhor quer. Então, tome nas Tuas mãos, dirige tudo e seja feita a Tua vontade. Amém. Nós estamos naquela série falando tudo sobre oração. A gente deu uma pausa domingo passado, que foi o dia da Bíblia.
Aí hoje a gente vai retomar. Então, vale a pena a gente ler novamente a oração e parar no 11. Então, vai começar no 5. Mateus 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até aqui a gente já explicou tudo. Se tem alguém chegando novo, você pode resgatar no YouTube, está lá gravado. Versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então veja, o Pai Nosso, ele é uma visão clara dos propósitos de Deus para a nossa vida. O Pai Nosso não é simplesmente um modelo de oração a ser repetido. O Pai Nosso, ele traz um ensino, ele é carregado de um ensino. Os discípulos falaram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar, como nós devemos orar? E aqui está o ensino. Essa é a forma. Então, ele traz o Pai Nosso, ele traz a revelação na ótica de Cristo, na visão de Cristo, da forma que ele nos ensinou, a gente tem uma clara revelação do propósito de Deus, da vontade de Deus. E a gente percebe que nós podemos participar da vontade de Deus, nós podemos colaborar com a vontade de Deus. Aqui está mostrando qual é a vontade. Até aqui, tudo que nós lemos até aqui, menos o versículo 11, que é o 11 já fala sobre nós, mas o 9 e o 10 é tudo sobre Deus. É tudo falando onde Ele está, a santidade dEle, o reino dEle, a vontade dEle, enfim, é tudo sobre Ele. Então aqui revela os propósitos de Deus. E Jesus está mostrando que a gente pode, de alguma forma, colaborar para santificar o nome dEle, para que a vontade dEle seja feita na terra como é no céu, porque no céu já é feita. E como que nós podemos receber a vontade de Deus aqui na terra como é no céu? Aí eu já expliquei nos outros cultos, enfim. Aqui Jesus está mostrando os propósitos de Deus e como que nós podemos colaborar com os propósitos dEle. Então, a gente percebe que não é apenas uma oração a ser repetida, como antes mesmo de ensinar o Pai Nosso, Jesus já disse, orando não use de vãs repetições. Então, diferente do que outrora nós já aprendemos, eu acredito que a maioria já aprendeu dessa forma, quem já foi da religião tradicional aí do Brasil, aprendeu a rezar o Pai Nosso de forma repetida, né? Várias vezes. Olha, você tem que rezar 10 Pai Nosso e 40 reza tal, 30 reza tal. Mas Jesus está dizendo que o Pai Nosso não foi para isso. Na verdade, ele traz um ensino. Ele é carregado de um ensino. E outra coisa que ele também falou é que o Pai Nosso, ou as nossas orações, não eram para serem feitas como os hipócritas faziam, que era apenas para se aparecer. Uma oração show, pelos cantos das praças, pelas ruas e tal. Não, ele até falou que a oração deveria ser em secreto, entre a pessoa e Deus que conhece todas as suas necessidades, então iria lhe atender. Então nós até aqui vemos os 3 pedidos acerca de Deus, e agora nós vamos ver ao nosso respeito, versículo 11,
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que quer dizer o pão nosso de cada dia? Ao ler esse versículo aqui, a primeira coisa que me vem à mente, a primeira coisa que eu pensei ao preparar a mensagem, foi aquela cena que aconteceu com o povo de Israel, que estavam escravizados no Egito, receberam a promessa de entrar na terra prometida, serem livres da escravidão, só que no meio do caminho eles passaram por um deserto. No deserto não tinha nada para comer, para se alimentar. Falaram com Moisés, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor sustentou aquele povo durante 40 anos. Com o quê? Você sabe o que era o maná? Já leu? Já entende o que era o maná? O maná era comparado a quê? Isso. Um pão. Só que assim. Farinha de tapioca? Era meio, pelo que diz o texto, caía meio que pulverizado mesmo, e aí as pessoas juntavam aquilo e faziam pão, e o gosto era de pão. Então esse maná que caía do céu, o povo juntava e tinha ali o pão. Só que é o seguinte, aquele maná ele caía diariamente, uma vez por dia, pela manhã. E a ordem era que eles não poderiam guardar para o dia seguinte. Já ouviram falar sobre isso? Se guardasse, o que ia acontecer? Ia estragar, ia apodrecer. Ia apodrecer. Tinha uma exceção, que era na sexta-feira. Na sexta-feira poderia recolher o dobro. Por quê? Porque a ordem, naquela época, a legislação de Moisés dizia que no sábado não poderia trabalhar. Disciplinando o povo trabalhava 24 horas, escravo. Não, vocês têm que descansar um dia. Então na sexta-feira pegue o dobro. Para sábado ninguém tem que trabalhar. Mas diariamente é só aquela porção. Já imaginou viver assim? Será que conseguiríamos viver assim? Porque hoje a gente está sempre preocupado com o amanhã. É claro que nós vivemos em uma realidade totalmente diferente. Eu não estou querendo aqui ensinar irresponsabilidade para ninguém. A gente tem que pensar, claro, no nosso futuro, trabalhar, ter as nossas reservas, claro. Mas espiritualmente falando, acerca do cuidado de Deus para conosco e as nossas preocupações, Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia. Então por aqui nós vemos que é legítimo um filho de Deus pedir a Deus que supra as suas necessidades diárias. Apesar de vivermos debaixo da graça, apesar da gente crer que Ele sabe o que é melhor para nós, antes mesmo da gente pedir, já entendemos que não precisamos barganhar, mas também a gente não precisa entrar em um relaxo tal em não orarmos e não pedirmos e não apresentar a Deus as nossas necessidades. Isso não quer dizer, você está debaixo da graça, não quer dizer que você não deve pedir, que você não deve orar, que você não deve colocar diante de Deus as suas necessidades. Jesus ensinou, e em 3 sentidos básicos. Hoje nós estamos falando sobre as necessidades diárias, que temos muitas. Ele falou, pede, que o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dê hoje, seja dado. Você sabe que o pão representa o básico, né? O alimento básico. Quando se fala sobre alimento, no mundo inteiro o pão é o alimento básico. Então, o básico, a necessidade básica, Jesus está nos mostrando aqui que a gente pode pedir, que a gente deve pedir. Nós temos muitas debilidades, muitas fragilidades, diariamente nós temos necessidades. Não somente no que diz respeito à alimentação, mas temos necessidades diárias, físicas, emocionais, espirituais. A gente tem. Sentimos medo diante de uma má notícia,
podemos sentir frio, podemos sentir fome. Somos tão frágeis que você vai fazer um exame de sangue, aí deu uma alteraçãozinha lá no negócio, aquilo já significa que o seu corpo pode entrar em uma disfunção, pode dar um problema disso, um problema daquilo, não é? E o que a gente tem que fazer nessa hora? Confiar, sim, mas o que Jesus está dizendo que nós temos que fazer? Orar. E dona Sandra, exatamente, diariamente. Não é só quando vem a má notícia, não, diariamente você deve pedir: Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Mas qual é o pão nosso? Pode pedir, me ajude, Senhor, a suprir as minhas necessidades, é isso, aquilo, você pode pedir, você pode colocar diante de Deus. Ficou muito claro isso aqui no ensino, que a gente deve apresentar diante de Deus as nossas necessidades diárias, e isso se confirma em outras passagens da Bíblia. Você vê que Jesus, ele disse que se o filho pedir o pão para um pai, o pai daria uma pedra? Não, ele falou, o pai não daria uma pedra. Mais uma vez ele está dizendo, o filho pode pedir. Aqui está mostrando que Deus, ele se preocupa conosco, ele se importa conosco, ele entende as nossas necessidades e quer atender os nossos pedidos. Quando Jesus estava lá na tentação do deserto, houve lá uma tentação, e Jesus respondeu a Satanás dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas do quê? Como que você interpreta isso? Despreza o pão e vamos viver só da palavra? Exato, são os dois. Ele falou, nem só de pão. Ele não falou, o homem não viverá de pão, não. Nem só, mas também da palavra. Ou seja, não é só palavra, não é só Bíblia, não é só, sou de Deus, estou debaixo da graça. Não, você também precisa da sua necessidade diária. Não é só a palavra. Há muitos que acham que praticar o evangelho é só fazer caridade. Não, se eu levar uma cesta básica ali, se eu der um pacote de pão para a pessoa, eu já estou praticando o evangelho. Não, porque não é só de pão que a pessoa vive, mas ela precisa também do quê? Da palavra. Então são as duas coisas, tanto para as pessoas, como para conosco. Nós tivemos domingo passado o dia da Bíblia. O Alisson, filho da dona Ângela, ofereceu uma Bíblia para uma amiga. Eu achei muito legal isso. A amiga aceitou a Bíblia de bom grado. Aí ele falou do plano bíblico que nós vamos iniciar agora em janeiro de 2023. Aí a filha, é jovem, né? A idade do Alisson? 13, 14? Ele é o mais novo da sala. Então ela deve ter uns 14 anos. Aí o que a moça fez? Foi pedir para os pais se ela poderia conectar no YouTube, enfim. E os pais autorizaram. São católicos. E aí a moça vai acompanhar. O que você acha que vai acontecer durante o ano inteiro? As descobertas que ela vai ter, a forma que ela vai ser alimentada. E vai falar para o pai, vai falar para a mãe. Vai ter confronto lá, mas... né? Eu dei aqui para o vizinho aqui do Galeto 3 Bíblias, para ele, para a esposa e para o filho. Aí outro dia eu estava passando, pastor, eu já li uns trechos lá, hein? Quando não tem movimento aqui, eu sento e leio. Já foi uma semente. Daqui a pouco a gente vai ver ele aqui, se Deus quiser. Então, não é só o pão, mas também a palavra. Outras pessoas, a gente não dá só a palavra, como dei só a Bíblia, mas dá também o pão. Então, as necessidades diárias, básicas, precisam ser supridas. E nós temos alguém que prometeu que supriria. Você precisa confiar nele. O que Jesus falou lá sobre as pessoas que estavam ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã?
não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que vai comer, nem pelo que vai vestir. Vocês observaram os lírios do campo? Já viu um lírio, gente? Vocês já viram? Bonito, não é? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele, Jesus falou. Observar as aves dos céus? Veja como o Senhor as alimenta. E vocês? Vocês valem muito mais do que essa flor que vai murchar e cair, vai ficar por aí, do que as aves. Vocês valem muito mais para o seu Pai. Confie nele. Mas não é só essa palavra, não é só, mas você também deve pedir, você também deve orar, você também deve colocar diante de Deus as suas necessidades. É isso que Jesus, ele está dizendo. Só que, uma coisa que fica muito evidente, foi até o que a dona Sandra falou ali, é que muitas pessoas não fazem isso diariamente. Não fazem. E eu tenho que me colocar também, sou ser humano, a gente tem que se policiar nisso. Normalmente, nós só praticamos a nossa vida de oração quando temos alguma necessidade. Quando o casal está em crise, se tiver culto todo dia, vai na igreja todo dia. Eu já vi isso, eu já vivi isso, eu sei o que eu estou falando. O casal está em crise, todo dia, ou a esposa, o que quer lutar, às vezes um já não quer mais, aí o outro quer. Então, o que quer salvar o relacionamento, está todo dia na igreja, está todo dia conversando com o pastor, todo dia pedindo orientação, ajuda, todo dia está querendo conversar com algum irmão, porque se sente sozinho. Aí, daqui a pouco a coisa resolve, aí a pessoa relaxa. Claro que não haveria necessidade de ir na igreja todo dia, sim, mas ela não consegue alcançar um equilíbrio, não consegue alcançar o equilíbrio. A pessoa está desempregada, ela está sem trabalho, ela está na igreja direto, ela está em oração, ela está conversando com o pastor, com um, com o outro e tal. Ela consegue um trabalho, daqui a pouco o discurso muda. Pastor, estou muito cansado. Estou muito cansado. Estou sem tempo. Some. Já vi muito isso. Digo e repito, gente, equilíbrio. Ninguém é alienado. Claro que tem trabalho que vai exigir que você trabalhe a semana inteira, não consiga vir mesmo. Talvez você vai ficar 15 dias sem vir por causa do trabalho. Mas que a gente tenha equilíbrio, que sejamos cristãos maduros. E mesmo sem vir à igreja, se não puder, não esquecer que nós precisamos diariamente pedir ao Pai Nosso, que está no céu, que seja feita a vontade dEle, tudo aquilo, e que nos ajude nas nossas necessidades básicas, diárias, que sozinho a gente não vai conseguir, precisamos dEle. O ano de 2020, talvez ajudou muita gente, né, a se encaixar nessa necessidade. O ano de 2020 foi um ano difícil para muita gente. O ano de 2020 mostrou que o nosso emprego não está tão garantido assim, que a empresa não tem tanta liquidez assim, que a nossa saúde não está tão protegida assim, por mais que seja um plano top, né? Um plano de saúde top, pode ser. O ano de 2020 mostrou que todo mundo precisa se encaixar aqui no Pai Nosso. Tem misericórdia, Senhor, seja feita a tua vontade, me ajude nessa necessidade básica. Só que aí a pandemia passou, agora parece estar ressurgindo, e o que acontece com as pessoas? Esquece. Durante o período estava aquela coisa, né? Todo mundo, oração, os condomínios se reuniam para louvar o Senhor. Quando teve de novo? Vocês viram as imagens que passavam nos jornais? Os condomínio todo que tinham várias torres, aí no mesmo horário, todo mundo cantava, porque Ele vive, uma coisa linda, né? Cadê? Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Então, Jesus está mostrando aqui a nossa dependência,
ao Pai, que é diariamente, mas também está dizendo que é legítimo pedirmos a Ele, é legítimo levarmos a Ele as nossas necessidades. Só que aí tem uma questão aqui, necessidade também é uma questão de percepção e equilíbrio. Porque se for falar de necessidades sem a percepção correta, daqui a pouco a gente vai estar colocando como necessidade tudo que o nosso coração deseja e que às vezes nem é tão necessário assim, e aquilo acaba nos chateando, nos entristecendo, nos afastando da fé, do honrar a Deus, do ser grato a Deus. Nós vivemos em um mundo que ele é, como se diz, consumista, capitalista. A máquina da indústria e do comércio manipulam as pessoas. Nunca sacia. Então, essa máquina ela vai sempre se atualizando, vai sempre trabalhando de forma que as pessoas venham consumir aquilo que eles estão oferecendo. Você vê hoje um jovem que ele diz que precisa, que ele necessita de um iPhone 12X Pro, Top, Mega, Blaster, Ultra, sei lá o que, porque eu preciso dele, eu necessito dele, é como se fosse fonte de vida. Aí o pai, a mãe, vê aquela situação, a angústia, a agonia, né, do filho, e às vezes tem que parcelar em 10 vezes, 12 vezes, nem sabe do dia de amanhã, nem sabe se vai conseguir pagar, mas faz até consórcio, né, Então, é claro, gente, que há casos que se faz necessário. Há casos que se faz. Eu venho atualizando o meu aparelho. Eu comecei no iPhone 3, a minha esposa testemunha, iPhone 3. Aí lançou o 4, eu já vendi e comprava o 4, para não ter que pagar muito na diferença. E eu trabalho com vídeos, com filmagem, com lives, eu preciso de um aparelho melhor, que tenha uma memória boa, que tenha uma velocidade, enfim. Mas faz o básico, faz igual qualquer outro, o básico. Qualquer outro. Agora, para trabalho, realmente existem aparelhos que são melhores. Então, aí que a pessoa precisa ter uma percepção da necessidade. Eu quero uma televisão para assistir com a minha família. Só que a televisão tem que ser aquela que me abraça quando eu assisto. Sabe qual é a que abraça? Já saiu faz tempo, vocês não têm não? A Curve, ela faz assim. Ela é curvada assim, você senta, ela te abraça. Você se sente abraçado pela imagem. E não pode ser de 30 polegadas, 40, 50, tem que ser de 90. Né? Tem que ser de 90 polegadas. Pastor, eu tenho condição de comprar. Maravilha, não tem problema nenhum. Não vai pesar para a sua família? Graças a Deus. Tenha de 100, de 200 polegadas. Isso não é o problema. Eu estou apelando para a sua percepção, para o equilíbrio da sua necessidade básica. Porque tem pessoas que, às vezes, infelizmente, ela ganha um salário X e o que ela compra dá 2x, 3x, não vai conseguir pagar, e aí fica aquela coisa, enfim, e aí falta o básico para a família. Aí vai orar o Pai Nosso, Pai Nosso, está faltando o básico. Não é que está faltando o básico, é porque Ele te deu o maná e você quis recolher muito mais do que era para aquele dia, entende? Você cedeu, ostentou, descontrolou, perdeu o controle. Isso aqui não é um discurso, como dizem, de crente derrotado. Não, isso aqui é para cristão que realmente confia em Deus, para cristão maduro. Isso aqui é um discurso para cristão maduro, cristão que entende o seguinte, que as nossas orações precisam ter uma perspectiva mais apurada entre o desejo real e a necessidade. Então, quando eu oro ao Senhor, eu vou com essa percepção. O que realmente é uma necessidade? O que realmente
é o que eu preciso, é aquilo que realmente eu preciso ter, ou é só um desejo? E olha, eu vou falar para vocês, dificilmente nós conseguimos discernir entre o necessário e um objeto de desejo. Dificilmente. Porque os desejos ocupam os nossos corações. Ele nos atrai pelos nossos sentimentos. Toda compra envolve sentimento, envolve emoção, envolve um sentimento. Quanto mais sentimento, mais manipulados nós somos. E a gente precisa lutar contra isso. Pode falar. Espera aí, para as pessoas te ouvirem. Eu lembrei da TV que a gente ganhou do seu irmão quando a gente recomeçou, né? A gente não tinha nada e a gente precisava... Assim, acho que a gente nem pediu, né? Mas aí ele veio com a TV e aí tinha um risco de um coração no meio. Alguém riscou com um coração no meio. Uma criança riscou a TV, fez um coração, né? E aí você falando disso de necessidade me fez lembrar dessa situação, porque imagina que a gente precisava daquilo, mas a gente tinha duas opções, ou olhar aquilo e falar, nossa, com esse risco, desse jeito, mas eu lembro que a gente ficou super grato, porque era realmente algo que a gente necessitava, então não importava o jeito que era. Então assim é com as providências que Deus faz na nossa vida, né? A gente tem que ter a percepção para ver, não, eu preciso, então isso aqui atende a minha necessidade, por mais que não seja aquele. Não tinha televisão nenhuma e meu irmão entrou lá para ver o cômodo que a gente estava morando. Vocês não têm televisão? Eu tenho uma lá, tá parada, tal. Aí recebemos a televisão, com gratidão, tinha um risco. Veio até com um coraçãozinho, ó que amor. A televisão chegou com um coraçãozinho e tá tudo certo. Temos que estar... Vou chegar lá, vou chegar exatamente nessa passagem. A gente tem que estar contente. Esse é o segredo do cristão. Esse é o segredo. Mas aí, vai que eu e ela, sem uma percepção real da necessidade, fala assim, não, obrigado, valeu aí. Ah, que nada, vamos comprar uma nova. Aí vai lá e faz parcela, assim, de vida. Não era a hora daquilo. Estávamos no nosso recomeço. Não era a hora de pensar em televisão. Nem agora, até hoje a gente não tem televisão. Porque aqui a gente ganhou de coraçãozinho, quando a gente viajou, nós vendemos para ajudar na mudança, aquelas coisas todas. Até hoje a gente não tem televisão. E não faz falta. Honestamente não faz falta. Para mim não faz. A gente perdeu o hábito de assistir televisão e está tudo certo. Está ótimo. Então a gente precisa chegar diante de Deus com essa percepção correta. Veja o que Tiago disse sobre isso. Ó. Vamos lá em Tiago. Tiago capítulo 4. Depois de Hebreus, né? Tiago 4. Versículo 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Já acharam? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito, onde? Dentro de vocês. Versículo 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem. Por quê? Pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Olha o Tiago resolvendo. De onde procede essas brigas aí que acontecem entre vocês? O pai morreu. O pai tinha 5 filhos. E a única coisa que ele tinha era um Renault de 30 mil. O pai morreu, tinha 5 filhos, e a única coisa que ele deixou foi um Renault de 30 mil. O que você acha que vai acontecer? Vai dar briga. Vai dar briga. Como que a gente vai fazer? Vende,
Cada um fica com uma parte. Quem que vai vender? Será que realmente vai vender pelo valor justo? Será que esse valor aí é o que ele pegou mesmo ou ele está enganando a gente? Acho que é melhor fazer o seguinte, um fica com pneu, o outro fica com... Não é assim que acontece? De onde procede? Essas brigas, essas contendas, a cobiça, a inveja, matam por isso, por aquilo. E é interessante que ele fala, nada tem porque não pedem, né? A orientação é que devemos pedir. E quando pede, às vezes pede mal, porque pede para esbanjar em seus próprios prazeres. Então, a indústria que manipula os nossos desejos, acaba nos fazendo incorrer nesse erro. Porque se os nossos pedidos diante de Deus não chegarem com um senso de uma real necessidade, a gente vai acabar chegando para esbanjar. Ó Deus, eu quero aquele carro. Estão entendendo, gente? Eu quero. Nós recebemos os tios da Cris, e a gente foi almoçar em um lugar, posso falar, aqui no Trevo, né? No posto ali de gasolina, Trevo, muito bacana ali, parece que não tem nada. Vocês já almoçaram ali? Parece que não tem nada, mas é um restaurantezinho muito legal mesmo, aconchegante e tal. Aí encostou um Mustang, né? Aí um dos que não fala português, só fala inglês, a Cris desenrola, eu não entendo nada, falou para ela, eu fiquei só ouvindo, tá? Eu perguntei. Ele ficou admirado porque encostou um Mustang, aí quando foi pesquisar o valor, $500 mil. O carro que encostou ali, ele falou, puxa. Aí ele falou, esse é um novo modelo e tal, começou a falar do carro e tal, $500 mil. Aí, nós estamos em um culto, que era para ser um culto a Deus, e está aqui o pastor falando, você tem que ter o melhor dessa terra, você tem que ter um Mustang. E aí o que você vai fazer? É isso mesmo, tá ligado, eu quero um Mustang, ó Deus. E você pode ter, assiste aqui o testemunho. Aí, ó, fulano teve, você pode ter também. O que eu faço para ter? Faz isso, aí você vai e faz. Essa manipulação não é só religiosa, é fora também. Você está com o seu carrinho tranquilo, normal, tranquilinho, só que daqui a pouco sai o novo, né? Você já tem o seu Toyota, está tudo bem, está tudo certo, aí daqui a pouco, o que a indústria faz? Muda um pouquinho, ficou mais curvadinho aqui e tal, essa luzinha de LED é maravilhosa, aí você está ali assistindo, está passando, daqui a pouco vem o locutor e finaliza falando, né? Novo Toyota, sem ele, sua vida não será a mesma. Verdade, a minha vida não vai ser a mesma sem ele. Puxa, eu preciso trocar o meu carro. Eu preciso trocar, é sério. Já está dando problema, já mandou para arrumar, alguns sabem. Eu preciso trocar, mas vamos ver de acordo com a condição e tal, não vou... Ó Deus, eu quero o Mustang. Deus, eu estou precisando trocar de carro. Eu sei que Ele se importa comigo, eu sei que Ele conhece o meu coração, e eu sei que Ele vai me dar o melhor. Para mim, qual é, não sei. Quando for negociar, vamos lá, dar esse de entrada, parcela o restante, vamos ver o que a gente faz. Mas, então, eu posso falar para Deus dessa minha necessidade? Posso ou não? É o pão nosso, eu preciso me locomover, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer as coisas que a gente faz. Ó Deus, é a minha necessidade. O que eu não posso é chegar diante dele sem esse senso de percepção do que realmente é necessário e do que é desejo do meu coração. Vocês entendem a diferença? Claro, mas é o que eu estou falando. Gente, se você tem condição e não pesa para a sua família, compre o seu Mustang. A gente não pode estar apegado, mas é 500 mil. Você tem mais do que 500 mil? Você não tem só aquilo e vai ficar sem nada, né? Não, eu tenho, porque imagina como fala, Stephanie, os impostos que paga do carro, o IPVA. Imagine, de um Mustang, então, você tem que ter muito mais que 500 mil. Eu nem sei o consumo, se gasta mais, enfim. Se bater um carro desse. Então, mas se você tem, tá tranquilo, Maravilha, não tem problema. Mas tem que ter
essa percepção. A gente precisa ter essa percepção. É o pão nosso, que eu posso apresentar diante de Deus, não tem problema nenhum. O problema é quando eu não chego com essa percepção real. Cuidado. Tiago está falando que a gente precisa lutar contra isso. Facilmente podemos ser manipulados, tanto em um ambiente religioso, como nesse mundo. Tem cartão de crédito? Quem tem cartão de crédito? Qual é a bandeira do cartão? Tem coisas que só a Visa faz por você. Já ouviu a propaganda? Ah, e você foi e fez um Visa, né? Porque na televisão mostrou que a pessoa queria comprar e não tinha o dinheiro. Ai, nossa, R$1.000, mas eu não tenho dinheiro. Aí vem, tem coisas que só a Visa faz por você. Parcela em 10 vezes. Visa, crédito liberado, pré-aprovado. Ah, legal, realmente eu preciso comprar, mas a Visa vai me dar. Só que depois, se você não pagar, o que a Visa vai fazer com você? Tem coisas que só a Visa faz com você. Suja o teu nome. Mas e aí? Eu preciso mesmo? Ou é porque eu quero? Às vezes a gente precisa parcelar, claro. Equilíbrio, gente. Equilíbrio. Vamos lá. Como manter o nosso coração dentro desse equilíbrio? 1 Timóteo. Abre aí em 1 Timóteo. Voltando aí de Tiago. 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sã palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo o quê? Então veja, o que eu estou ensinando para vocês? É segundo as palavras de quem? Gente, Cristo nos ensinou que nós devemos orar assim, ok? Vocês estão entendendo ou não? Cristo nos ensinou que nós devemos pedir assim. Agora, se eu viesse aqui e ensinasse uma nova doutrina, por exemplo, tem aí a teologia da confissão positiva, sabe o que é? Que se você ficar confessando, repetindo palavras, aquilo vai vir para você. Então determine, eu quero essa casa, eu quero, ela vai ser minha. Determine, é a teologia da confissão positiva, que não tem base bíblica, tá? Está pendurada em versículos fora de contexto. Não, porque diz, como pensei sucederá, como determinei se efetuará. Quem disse isso foi o profeta a respeito de Deus. Deus falando, como eu pensei sucederá, como eu determinei se efetuará. Porque Deus tinha pensado em realizar um juízo, exercer um juízo sobre o povo. O profeta falou, o que Deus pensou ele vai fazer. O que Deus determinou ele vai fazer. Não tem para onde correr. Aí pegam esse versículo isolado, teologia da confissão positiva. Isso está disseminado aí em várias igrejas. Determine. Eu creio, eu tomo posse. Então, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sã palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem inveja, provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é o quê? Veja, estão privados da verdade, não entendem nada, até briga por causa disso, e supõem que a piedade é fonte de lucro. A vida com Deus, a vida piedosa, a vida de oração, o amor ao próximo, supõe que tudo isso que você faz é fonte de lucro. Faça isso, ore, jejue, sacrifique, faça aquilo, porque você vai ter lucro. Supõe que a piedade é fonte de lucro. Veja só, Paulo está dizendo que isso aqui é um absurdo. Versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade,
Mas com o que, gente? Foi o que a Celiane, foi o que a Celiane falou. Contentamento. A piedade pode ser fonte de lucro para nós, sim, mas com contentamento. Eu tenho a minha vida piedosa. Eu ganhei a minha televisão de coraçãozinho. Estou feliz com ela. Eu vou continuar com a minha vida piedosa. E assim eu vou crescendo paulatinamente, grato ao pão nosso de cada dia. Versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos revoltados. Não, você tem que se revoltar. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar. É isso que está escrito? Estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Olha o golpe aí. Pirâmide, ensinos errados, religiosamente falando, caem em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas. Você não tem noção do tanto de pessoas que eu converso que estão vivendo tormentos por causa da cobiça que tiveram, acreditando que a piedade era fonte de lucro. Pessoas que dizem assim: eu estou passando uma situação muito difícil, eu estou sem dinheiro, estou sem reserva nenhuma, eu estou a pé, mas eu tinha um carro, só que eu acreditei que a piedade era fonte de lucro, e eu ofereci o meu carro em troca de benefício, mas não recebi nada. Conheço pessoas que tinham uma casa própria, vendeu a casa acreditando que piedade era fonte de lucro, entregou o valor, e hoje a pessoa mora de aluguel na casa que ela vendeu para uma pessoa, a pessoa comprou, ela pegou o dinheiro, achou que a piedade era fonte de lucro, hoje ela mora, paga aluguel para a pessoa que comprou a casa dela. Gente, esse discurso, né? O senhor está ferido, não é que eu estou ferido por causa de religião, não é nada, eu fico com um sentimento de tristeza pelas pessoas, e enquanto eu viver, eu vou pregar a verdade, para que de alguma forma chegue a algumas pessoas, a quem Deus quiser alcançar, e consequentemente conduzir essas pessoas a uma fonte, porque está escrito aqui que a piedade é fonte de lucro, sim, está escrito aqui, de fato, versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas com o quê? Então, nós vamos conduzir pessoas a uma grande fonte de lucro, tendo uma vida piedosa, mas que aprendam a estar contentes. Posso falar, dona Ângela? Nem sabe o que é. Posso? Da conquista recente da senhora? Posso mesmo? A senhora falou para alguns irmãos aqui, né? Comprou o apartamento dela. Glória a Deus. Conheço ela há 5 anos. E de uma vida antiga que nunca conseguia comprar o tal do apartamento. Que nunca conseguia juntar o valor da entrada para pagar o apartamento. Porque o valor só ia achando que a piedade era fonte de lucro. Está aí uns 3 anos, desde que começamos, renovando a mente, tendo equilíbrio. Posso dar testemunho da fidelidade dela, desde São Paulo, nem tinha igreja aqui, pastor, está aí a minha fidelidade para ajudar na obra de Deus, todo mês, mas com equilíbrio. Aí hoje, graças a Deus, conseguiu a entrada, comprou o apartamento, parcelou o restante, vai sair do aluguel. A piedade é fonte de lucro.
mas para quem aprendeu a viver contente. É um apartamento na 13 de julho, um por andar com piscina? Hã? Não. Mas a senhora está triste com o apartamento que a senhora comprou? Está contente. É um começo. Conseguiu. É dela. Mais para frente, aí Deus que sabe. Vá vivendo contente. Continue sendo piedosa. E vamos ver lá na frente que vai dar. Lá na frente a gente vai ver qual realmente é a fonte de lucro. Vida piedosa com contentamento ou com inaceitação, revolta, rebeldia, barganha. Está aqui. Pão nosso de cada dia, Ele vai dar. Gente, Ele quer nos fazer bem. Ele quer fazer bem para você. Só que isso aqui é o maior desafio, né, da vida cristã. Conseguir se livrar dessas armadilhas, desse mundo que é movido pelo consumo, é difícil. Por isso Jesus traz, olha, é o pão nosso de cada dia, é a real necessidade, a necessidade diária. Se você tiver o que comer e se vestir, esteja contente, aprenda a viver contente, exercitando a sua vida piedosa. Isso faz parte do Evangelho. O Evangelho é isso aqui, isso é Evangelho. Pode falar, dona Sandra. Espera aí, fala de novo. Eu, com essa palavra que o senhor está falando, um dia, numa instituição que eu estava, a gente deu um carro. Só que a gente deu um carro não contente. A gente deu um carro bem triste. Só que a gente estava crendo na vitória. E, no fim das contas, não teve vitória nenhuma. Só que aí, daí, minha filha, ela começou a ficar orando e pedindo a Deus, para Deus iluminar um lugar para que a gente pudesse congregar, sem ser naquela instituição. E sendo que eu digo, meu Deus, tira a cegueira espiritual da minha vida e me mostre, meu Pai, porque não está se encaixando as coisas com a palavra de Deus. E aí Deus preparou essa igreja para a gente, que a gente só tem mais ou menos um mês, nem precisou ficar plantando nada, orando nada, jejuando tudo. E minha filha está aqui comigo, que é o que eu fico contente hoje, né? Que ela está aqui comigo, é uma felicidade dessa, sem eu ter feito tanta loucura. E ainda o pastor ensinou assim... Não, que a gente tinha acabado de pagar o financiamento quando a gente deu o carro, tudo certinho, perfeito. E aí ele falou assim, não, vocês financiam outro agora e vocês pagam a parcela, tudo de novo, naturalmente. Como foi a palavra que ele disse? É uma dorzinha satisfatória, mais ou menos assim, não foi uma palavra... Aí Jesus, eu comecei tudo do zero de novo, peguei, comprei outro financiado, já estou acabando, graças a Deus, acabando em janeiro, que é esse que a gente está agora, mas quer dizer, já era para eu estar em outro patamar, entendeu? É uma dorzinha satisfatória? Será que ele quer passar essa dorzinha satisfatória? Aí ele falou, dói, mas é gostoso. Bom, vou falar do outro sentido aqui da oração para a gente partir para encerrar. Então, o outro sentido da oração é que nós, claro, né, como eu falei, devemos diariamente apresentar diante de Deus as nossas necessidades. É diária, é o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia. O outro sentido é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não é uma oração individualista, o meu pão me dá, é o pão, não, a oração toda é no plural, Pai nosso, venha a nós, o pão, então não faz sentido quando você receber o pão nosso, você pensar só em você. Então, o ensino de Jesus já está nos mostrando, olha, peça, Tiago disse, não para esbanjar em seus prazeres, mas sempre pensando, não só em você, é o pão nosso. Eu fico muito feliz quando surge no nosso meio pessoas visionárias, que querem ser empresários, empreendedores, pessoas que querem ter sucesso na vida, não só para esbanjar em seus próprios prazeres, claro, para trazer o melhor para a sua família, mas para abençoar outras famílias, para contratar um funcionário, para ter como pagar para pessoas, para ter dor de cabeça, porque quem já trabalhou com pessoas sabe como é, para ter dor de cabeça, mas para, né, poxa, é um prazer, você olha, você fala, estou dando esse dinheiro aqui, isso aqui vai chegar na casa da pessoa. Que o Senhor levante pessoas assim no nosso meio, e dê condições, dê estrutura, dê visão, para que vocês possam se destacar, os que têm esse desejo, os que têm esse dom,
Porque isso é o Pai Nosso, é o pão nosso, não é só para nós. Como que eu poderia orar, né? O pão nosso, quando eu receber, eu só penso em mim, nunca distribuo, nunca ajudo o próximo. Você vê que às vezes acontece que tem pessoas que não conseguem exercer a piedade no que diz respeito a ajudar o próximo, e ajudar até missões, porque a vida toda ela só pensou nela. Então, recebeu, foi só para si. Aí ostentou, fez parcela disso, parcela daquilo. Aí vamos supor, aí o pastor vem e fala, olha gente, agora no final do ano, vamos fazer um Natal solidário, vamos fazer uma cesta básica, vamos ajudar as pessoas, vamos reunir. Aí a pessoa não vai poder. Mas por que não vai poder? Porque a vida toda, o ano inteiro foi só pensando em si, não tem reserva nenhuma. Aí realmente não dá. Realmente não dá. Ostentou, gastou com o que não era pão, não tem reserva nenhuma, não tem para nada, realmente não dá. Agora, quando a pessoa ela tem essa vida comedida, contente, ela tem uma reserva, ela sabe que, poxa, isso aqui não é necessidade, eu vou poder ajudar alguém, ela está sempre assim pensando também no próximo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Vamos lá, a última leitura, João capítulo 6. Evangelho, é o quarto. Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 6. Todos que comeram aquele maná que caiu do céu morreram. Todos morreram. Por mais que a nossa vida seja abastada, por mais que a gente tenha o melhor aqui na terra, nós também vamos morrer. Então, um último sentido aqui para essa oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é a gente entender, João 6, versículo 47, é a gente entender que não podemos reduzir as nossas orações apenas para o que é visível, apenas para as nossas necessidades diárias aqui, porque um dia a gente vai precisar do que é eterno, versículo 47, João 6, 47, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Amém? E o pão qual que é? E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus vem e fala, ó, o maná que seus pais comeram, foi um pão que desceu do céu, só que eles comeram e morreram. As nossas necessidades diárias podem e devem ser atendidas por um pai que gosta da gente, que se preocupa conosco, que é amoroso e sabe do que a gente precisa, mas isso tudo vai ficar por aí, e a gente precisa também do pão que é eterno, que nos dá a vida eterna. Precisamos nas nossas orações diárias também pedir ao Senhor, Senhor, me salva, me livra, preserva a minha alma. Precisamos deste pão, esse é o principal, esse é o que é eterno, o que realmente preenche o nosso coração, a nossa alma, não são as coisas desse mundo, a alegria passageira, como Jesus disse, mas o que preenche o nosso coração, o que preenche a nossa alma, é ter verdadeiramente Jesus em nosso coração, é ter acesso a esse pão. Aí a gente não vai mais perecer de fome espiritual, porque ele vai saciar completamente a nossa alma. É como foi falado quarta-feira, muitas pessoas se cercam de experiências, conquistas, prazeres, mas a alma continua vazia. Mesmo tendo tanta coisa, eu estou tão triste, eu vou ali no shopping fazer uma comprinha para me alegrar. Mas essa é a alegria da carne, é passageira, é momentânea. Quem tem acesso ao pão da vida, ao pão que desceu do céu, não sente mais esse vazio, passa por luta, passa por problema, os olhos podem até encher de lágrima, mas o coração tem alegria, tem confiança, tem paz, faz uma oração, ele responde, ele atende, ele cuida. Amém? Fiquem de pé, por favor. Graças a Deus. No domingo que vem, eu já deixei aqui preparado, aqui semi-preparado, né, claro, aqui são só produtos artificiais, a mesa da ceia.
Por quê, gente? Dê atenção aqui, família. Domingo que vem é Natal. É dia 25. De sábado para domingo é a virada do Natal. Quem vai viajar domingo que vem? Vão viajar, vão para Salvador, né? Deus abençoe a viagem, dá um abraço lá na família. Quem mais vai viajar? Amém. Certo, não vai viajar. Mas quem marcou de reunir com a família no domingo à tarde para a noite? No domingo, à tarde para a noite. Dona Ângela, o Reginaldo e a família, apesar de ser um assunto só, que o Espírito Santo traga o entendimento ao coração, que você não tema, que você entenda que Deus, Ele pode te proteger dos temporais dessa vida, das dores desse mundo. Ele é um Senhor amoroso, Ele é um Senhor carinhoso, Ele cuida de você, Ele sabe o que é melhor para você. Então, Pai, o que nós pedimos é que o pão nosso de cada dia, o Senhor nos dê hoje. Diariamente estaremos fazendo esse pedido ao Senhor. Diariamente estaremos pedindo que o Senhor nos ajude. Em meio aos momentos de necessidade, que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Te louvamos, te agradecemos por essa manhã na Tua presença. Vamos fazer dessa canção a nossa última oração, fortalecendo a nossa fé e saindo daqui com a certeza que o Senhor nos protege dos temporais dessa vida. Cante orando. Não te assombres dos temporais dessa vida, Deus, Ele te protege. Não te assombres dos temporais da vida, Deus protege. Faz uma oração que Ele responde. Faz uma oração, Ele responde. Transforma em sinfonia esses seus ais. Esses teus ais. Não te espantes, das dores desse mundo Deus consola. Não te espantes, das dores deste mundo Deus consola. Recolhe cada lágrima que rola. Recolhe cada lágrima que rola. E rega o teu sonho de amanhã. E rega o teu sonho de amanhã. O sol pode até parar e a lua não mais brilhar. O sol pode até parar, a lua não mais brilhar. Ainda assim sua palavra é fiel. Ainda assim tua palavra é fiel. Deus não é homem não. Deus não é homem não. Cumpre o que prometeu. Cumpre o que prometeu. E nem precisa de uma pena ou de papel. Nem precisa de uma pena, nem de papel. O sol pode até parar, a lua não mais brilhar. Ainda assim sua palavra é fiel. Deus não é homem não. Deus não é homem não. Cumpre o que prometeu. E nem precisa de uma pena, nem de papel. Essa é a confiança que temos que ter para com Ele. Que Ele nos protege dos temporais, que Ele consola das dores, que Ele recolhe as nossas lágrimas e tem galardão, tem recompensa. Aleluia. Não te espantes, das dores desse mundo Deus consola.